Salve, rapaziada, estamos de volta aqui no canal Reserva. Pós-vitória do Sport é sempre bom. O Sport venceu mais uma dentro de casa na Ilha do Retiro, 1-0, 3 pontos preciosíssimos aí para o decorrer da Série B. A gente está no G4. Vamos dar destaque à coletiva de Anderson Moreira, que ele falou tudo para mim em relação à análise do jogo. Eu concordo com ele. O Sport não foi massacrado na ilha, mas sofreu muito mais do que deveria. Eu acho que ele ponderou muito e valorizou muito os 3 pontos conquistados contra o Vila Nova, e eu concordo com ele. E o trechinho final da coletiva, ali nos últimos 2, 3 minutos, ele dá uma aula da Série B, né? Até porque ele conhece da competição, já foi campeão 3 vezes, já foi campeão com Goiás, já foi campeão com o América Mineiro, já foi campeão com o Botafogo, então ele tem propriedade para falar sobre a competição. E eu volto ao ponto. Sempre que o Sport vence, gente, e a gente analisando o elenco do Sport para essa Série B, comparando com os demais, a gente olha o que o Sport fez na temporada como um todo, consistência na Copa do Brasil, consistência até agora na Série B, muito bem na Copa do Nordeste, foi campeão pernambucano. Quando a gente pega todo o contexto da temporada, eu sempre tenho que avaliar positivamente, assim, mais elogiar do que criticar. Porque, velho, eu volto ao ponto. A gente tem mais qualidade do que os nossos adversários, gente. Então, Anderson Moreira falou, velho, nem sempre a gente vai jogar bem. E, de fato, nem sempre a gente vai jogar bem na Ilha do Retiro. E o Vila Nova, comandado por Mister Claudinei Oliveira, conseguiu dar um nó tático ali em vários momentos no Sport de Anderson Moreira. De fato, o time do Vila Nova foi bem no jogo, conseguiu se comportar muito bem no primeiro tempo, se comportou bem no segundo tempo, mas que de fato o que vale é a bola na casinha e os 3 pontos que o Sport conquistou. Então foi muito, mas muito precioso esse ponto conquistado. Só a projeção rápida da Série B, tá? Que ainda se tocou nesse ponto aí também. O Sport, hoje, ele tem 72% de aproveitamento, o Novo Horizontino também tem 72%, o Sport é o líder, vamos dizer assim, empatado tecnicamente no quesito percentual. O Vila Nova, que está na quarta colocação, tem 66, e o Vitória, que é o segundo colocado, tem 69, 69% de aproveitamento. Só pela projeção rápida, tá? 66% de aproveitamento significa 75 pontos. É muita coisa, velho. A projeção é altíssima atualmente para um clube subir da Série B para a Série A. Óbvio que essa projeção tende a diminuir ali para 73, 72, com o tempo vai diminuindo, mas a gente vê uma Série B que tende a ser de muitos pontos, acima do que foi ano passado. Acho que vai ter que fazer ali 65, 66 para subir da Série B para a Série A, tá? Enfim, não vou enrolar mais não. Trechinho agora da coletiva de Anderson Moreira, que o time jogou mal, a gente sabe, jogou mal. Só que a análise de Anderson na coletiva pós-jogo foi bem dentro de um contexto do que foi o jogo, sim. O Sport poderia ampliar, mas também poderia sofrer o gol de empate, sem dúvida nenhuma. Ainda bem que temos Rafael Thierry e ainda bem que temos João Guilherme Love. Vamos embora, tamo junto, abraço. Gente, foi uma forma que nós jogamos contra o São Paulo. Em determinado momento, o Vila colocou 4 jogadores, 5 na última linha. Nossa, nós precisamos. O adversário está perdendo, ele está arriscando. Ele joga jogadores para frente para ver o que acontece. Se for lembrar um pouquinho o jogo nosso contra o Criciúma também, nós jogamos. Tava perdendo, nós fomos para cima e impusemos um ritmo. É claro, é uma coisa natural. Não acho que nós fizemos uma partida sofrível, como muita gente vai falar, não. Nós tivemos argumento, podia ter feito 2-0, criamos situações para isso, como poderíamos ter sofrido gol. Eu acho que foi um jogo bem equilibrado, não foi um jogo que a gente está acostumado, onde em muitas situações a gente tem uma supremacia em cima do adversário. Mas não foi um jogo terrível que a gente tenha sofrido extremamente, foi sufocado do início ao fim, isso não. Eu acho que nós não começamos bem. Eu vou repetir, não começamos bem. Depois nós pegamos o jogo pra gente. O jogo estava mais controlado, a gente criando boas situações, tendo a bola, fazendo movimento, chegando no fundo com boas oportunidades de cruzamento, né? E fizemos gol, continuamos. No finalzinho do primeiro tempo a gente vacilou um pouquinho e eles conseguiram. No segundo tempo, tanto nós quanto eles tivemos boas oportunidades, eles para empatar, a gente para poder ampliar. Então assim, não foi um jogo desastroso, um jogo terrível, não, longe disso. Diante de tudo que a gente já fez, é claro que a expectativa nossa, o sarrafo nosso é mais alto.
que vocês esperam sempre que a gente vai fazer jogos maravilhosos. E isso não é a realidade do esporte, né? Do esporte que eu falo, esporte futebol. Você não consegue manter 70 jogos na temporada, todos eles jogando muito bem. Você vai jogar mal, você vai jogar um pouco abaixo, você vai ser mais eficiente, você vai jogar muito mal e ter, às vezes, um desastre em determinado momento. Isso pode acontecer. O futebol, ele permite essas situações. Então, hoje eu acho que foi um jogo difícil, tenso. Como eu falei assim, era um jogo muito importante para a gente. Era uma decisão para a gente, porque era a rodada perfeita que o Vila também queria muito esses 3 pontos, porque é a rodada perfeita. Imagina que isso em pontos corridos nunca acontece. Todos os times perderam, teoricamente, né? Só o Sport pontuou. Imagina, isso nunca acontece. Alguém perde, alguém ganha, alguém empata. E essa rodada foi muito especial por isso. Então, assim, ela trouxe tensão também. Que a gente queria muito buscar essa vitória para a gente poder tirar uma diferença para algumas equipes, aumentar a diferença para outras. Então, acho que tem um lado emocional e psicológico desse jogo também que traz essa tensão, assim, tá? Em relação à questão tática, não, cara, assim, a gente sabia bem, assim, o que eles poderiam fazer. A gente conseguiu explorar também muitas situações. A gente saía um pouquinho dessa pressão deles, a gente conseguia argumentar bem. Eu acho que mais no último terço, que nós tomamos algumas decisões mais equivocadas. Passe em profundidade, sem muito capricho, a bola saindo para fora, que a gente costuma ser mais seletivo e dar um passe melhor. Finalização na hora que podia dar um passe para o companheiro. O cruzamento que poderia ter sido com um pouquinho mais de capricho. Então, assim, eu acho que a gente criou algumas situações boas e terminamos mal, tá? Mas eu vejo assim, com normalidade, nada fora da curva. Como eu falei assim, não fizemos um jogo maravilhoso, mas longe de ter sido um jogo desastroso. Nós fizemos um jogo justo, importante, um jogo decisivo, que a gente conseguiu ser mais eficiente e saiu com os 3 pontos. Anderson, boa noite. Boa noite. A pergunta em cima do jogo difícil, né? A importância de vencer um jogo como esse, não só pelo campeonato, né? Por essa questão que você falou, né? De vencer esse jogo e diminuir a distância para uns times, aumentar para outros, mas a importância de um resultado desse no que se refere a crescimento, né? Dentro de um jogo difícil, o time foi lá, teve os seus desafios, tomou pressão no final do jogo, mas venceu o jogo, trouxe o resultado. Qual a importância disso para crescimento do grupo, para o resto da competição, à medida que as rodadas vão passando e a competição vai se afunilando? Eu acho que a gente está criando casca, né? Esse grupo está criando casca. Claro que a gente está com um rendimento dentro de casa que é absurdo, se você for avaliar bem assim. É uma coisa muito incomum, é muito difícil você conseguir tantas vitórias, né? Eu não sei quantas vitórias nós temos na temporada aqui dentro, né, da ilha, mas nós tivemos uma derrota. Uma derrota para o São Paulo, que é um time de Série A, e com um jogador a menos naquele momento. 21 Oi? 21 vitórias, olha para você ter uma ideia. Então são números espetaculares e que fogem muito da curva. Não é normal para nenhuma equipe do Brasil. Não sei quem tem talvez rendimento melhor do que o nosso, se for colocar especificamente no estádio, né, na Ilha do Retiro. Não sei quem tem. Então, assim, é claro que a dificuldade sempre vai ter e a gente, né, vai sofrer e pode ser que futuramente a gente não consiga os 3 pontos, venha um resultado diferente, mas a gente sabe que essa competição é muito difícil. Da mesma forma que a gente tem condição de vencer qualquer adversário fora daqui, qualquer adversário pode vir aqui e nos vencer. A gente sabe, a gente tem que ter consciência disso. A competição é muito equilibrada, é muito próxima, não tem ninguém assim que atropela o adversário. Não existe, né, na Série B, é muito difícil. Então a gente tem que ter os pés no chão, tranquilidade. Foi muito importante a vitória hoje, mas muito importante. Como eu falei, a rodada perfeita dos sonhos, né? Que a gente vai ter mais uma oportunidade só, né, no jogo contra o CRB. Mas a gente está aí trabalhando, né? Como eu falei anteriormente, não é uma competição curta. Não é uma corrida de velocidade, ela é uma corrida de resistência. Você vai jogar bem, vai jogar mal, vai jogar muito mal,
vai jogar muito bem, hein? Não vai jogar o suficiente para poder vencer. Então a gente precisa estar equilibrado nessas situações, não dar vazão, não criar nenhum tipo de movimento, de criar algum tipo de dúvida, assim, entendeu? Muito tranquilo, sabemos exatamente o que deixou de acontecer, o que precisa melhorar. Bola para frente. Anderson, boa noite. Boa noite. A Série B hoje tem um cenário de aproveitamento altíssimo, né? O Sport tem 72% de aproveitamento e agora entrou no G4, aproveitamento igual ao líder Novo Horizontino. O Criciúma, com 63% de aproveitamento, está fora do G4. Como é que o senhor analisa esse momento da Série B, com tantas equipes pontuando tanto e acirrando essa disputa pelo acesso? Assim, é uma competição que ela vai para lados extremamente interessantes, né? Eu tive a oportunidade de ganhar essa competição 3 vezes. Isso não é coisa fácil de acontecer. A primeira delas foi com o Goiás em 2012. Se vão 11 anos. 11 anos, né? Isso é sinal que eu estou ficando muito velho. Bem passado. Não, bem passado. Em 2012, nós tivemos um campeão que foi o Goiás, com 78 pontos. Criciúma foi vice com 75. 3 equipes com 71 pontos. E o São Caetano não conseguiu acesso com 71, que é pontuação de campeão. Essa é pontuação de campeão. Então, essa competição ela te leva para uma coisa assim que não dá para explicar. Né? É claro que isso foi uma exceção, mas pode ser que a gente tenha uma outra exceção esse ano. Né? Então, assim, a gente está vendo muitas equipes pontuando, pontuação alta. E vamos ver quem tem, na verdade, fôlego para poder manter isso até o final, né? Não vai ser fácil para ninguém. Não vai ser fácil para nós, mas não vai ser fácil para essas equipes também que estão aí na frente. Gente, um abraço, boa noite.